Salve, salve, pessoal. Esse é o podcast Eu Tenho Direito, voltado ao debate, à discussão do trabalho da assessoria jurídica do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre Região e dos escritórios conveniados do sindicato. Hoje nós estamos aqui para falar sobre terceirização, mas antes de falar sobre terceirização, eu vou pedir para vocês para se inscreverem no nosso canal, dar o like nesse vídeo, compartilhar com todos os teus colegas e as tuas colegas bancários e bancárias e também com os terceirizados, né? Já que o nosso assunto hoje vai ser exatamente terceirização. Eu sou Antônio Vicente Martins, do escritório AVM Advogados, e vou apresentar os nossos convidados antes já de começar a fazer alguma pergunta e algum comentário com eles. Um deles é nosso, os dois são quase nossos sócios aqui, né? O Denis Einloff, que é advogado, especialista em direito individual e coletivo do trabalho, sócio do CCM Advogados Associados, um dos escritórios conveniados aqui, credenciados pelos sindicatos bancários também, um escritório de longa trajetória, apesar do Denis ser jovem, né? Ou um falso jovem, como um falso 9, assim, né? Agora o Denis é recém-papai, mas, enfim, é um escritório vinculado às lutas sindicais, aí, às lutas dos trabalhadores bancários. E o nosso outro convidado, que também é nosso sócio aqui, é o Luiz Carlos Casemiro, o conhecido Casemiro, não é o Casemiro aquele da TV Casé, né? Bem que tu queria, né, Casemiro? Mas funcionário do Banco Santander e diretor do Sindicato dos Bancários, secretário-geral dos Sindicatos Bancários de Porto Alegre. Então, sejam bem-vindos, Denis, Casemiro, e está no ar o podcast Eu Tenho Direito. Vamos lá, Denis. Pode começar já a explicar para nós, afinal de contas, Denis, o que é terceirização? Todo mundo fala, todo mundo diz, todo mundo comenta, mas como é que a gente pode resumir o que é terceirização? Para que serve a terceirização dentro do mundo do trabalho? Denis, seja bem-vindo. Obrigado, Vicente, Casemiro. Agradecer à turma do sindicato pelo convite. Efetivamente, tentando traduzir assim de uma linguagem inteligível, porque no juridiquês, quando tu entra com o conceito de terceirização, começa a dar graus de complexidade que a pessoa muitas vezes questiona o que é isso. Então, assim, para a gente retomar o conceito, terceirização é quando o teu empregador resolve que uma parte da atividade que ele exerce vai ser executado por uma outra empresa ou por outras pessoas. Em tese, né, seria uma atividade acessória, tudo aquilo que não é da essência do negócio. Por exemplo, o mais conhecido da categoria bancária, dentro de uma agência bancária, o que é essencial e fundamental, né, dentro da estrutura ali? É ter o gerente, é ter o caixa, o supervisor, o profissional que na tesouraria, enfim, tudo aquilo que faz a agência funcionar. O que poderia ser entendido como uma atividade paralela ou acessória ou dita não essencial para a atividade? O segurança, profissional da limpeza, os serviços terceirizados. E esse é o conceito de que a terceirização surge lá nos anos 70, mais ou menos, quando o governo federal entende que poderia criar a terceirização no Brasil, ou seja, que os órgãos públicos poderiam deixar de exercer a atividade essencial e permitir que outras empresas fizessem isso. E mais, no ramo bancário até vem antes a figura da terceirização, não como terceirização mesmo, né? Mas o correspondente bancário. Nos anos 50, 60, quando os bancos não tinham capilaridade, eles autorizavam que tu criasse a figura do correspondente bancário, né? Então, terceirização é isso, é quando tem uma atividade essencial e delega uma parte que deveria ser uma parte não essencial. Ao longo do tempo, esse conceito ele foi se sofisticando, né? Assim como a sociedade, evoluindo com o campo tecnológico, com novas formas de produção de trabalho, e a discussão chegou, então, no STF, agora mais recentemente, que então disse que não só... Denis, antes de chegar no STF, tá? Na verdade,
Então, a discussão que sempre se teve historicamente é possível ter terceirização numa atividade empresarial? E sempre se teve a posição de sim, é possível ter uma terceirização na atividade empresarial. Desde que essa terceirização, essa atividade que vai ser terceirizada, ela seja uma atividade meio e não uma atividade fim. Ela não está vinculada ao fim da empresa que está adquirindo trabalho terceirizado, né? Sempre é uma atividade meio. É claro que às vezes, e essa era uma posição muito consolidada já nos tribunais do trabalho, né? Que sempre colocaram isso de uma forma muito clara. Claro que a gente teve, no curso dessa evolução tecnológica, especialmente a partir dos anos 80, 90, a gente teve algumas zonas que eram zonas cinzas dessa discussão, né? Com o surgimento, por exemplo, Casemiro, das questões tecnológicas. Então, alguns bancos abriam setores de TI, de tecnologia, para desenvolver os seus sistemas e para implantar sistemas de tecnologia dentro das suas empresas, dentro das suas instituições financeiras, e acabavam discutindo se estes trabalhadores eram bancários ou eram trabalhadores da tecnologia, do processamento de dados, né? Então, essa era uma discussão. Mas, Denis, por que essa discussão ela é importante para o trabalhador ou para o bancário? Por que ela é importante? Porque, na verdade, quando uma empresa faz esse processo de terceirização de qualquer atividade, seja da atividade meio, e eles sempre tentaram fazer a alteração da atividade fim também, né? A terceirização da atividade fim, eles precarizam direitos, é isso? Eles acabam fazendo com que, se o trabalhador não é enquadrado como bancário, ele vai ser enquadrado noutra categoria profissional com direitos menores do que os colegas bancários. Essa a ideia da terceirização. Isso, e aí a gente pega dentro, por exemplo, Vicente e Casimiro, dentro dos bancários, assim, olha a convenção coletiva e os acordos. Qual é o valor do vale alimentação e do vale refeição e compara com o vale alimentação, vale refeição de outras categorias. Esse é o primeiro mote que tu vê. O outro é que a jornada de trabalho, de trabalho, o avanço e a força que teve a categoria bancária de reduzir a jornada de 8 para 6 e também o conjunto da expressão remuneratória, né? Se tu vê o valor que ganha um bancário, é muito superior ao que ganha, por exemplo, um profissional de processamento de dados, via de regra de início de carreira. Então a questão é, quando pergunta assim, qual é a importância da terceirização, né, Vicente? A importância é no bolso, na hora do final do mês, na hora de pagar a conta, e tu buscar um trabalho digno que te reconheça e permita ter uma condição digna de existência, né? O trabalho precarizado, ele reduz mais de 50% de regra os ganhos do trabalhador. E volta o ponto, compara o salário de um caixa, de um especialista de negócios para o salário, para a remuneração de um operador de telemarketing ou especialista de negócios em telemarketing, né, nessas empresas terceirizadas. Sim, então, que tanto um quanto o outro vão estar vendendo produtos do banco, a mesma coisa, fazendo a mesma coisa. Exato. Só que um vai ter um piso salarial de R$3.000 e o outro vai ter um piso salarial de R$1.500. Exatamente, esse é o ponto, né? Então, quando a gente sofistica a discussão para discutir terceirização, para o trabalhador e para quem está nos ouvindo, é a prática do final do mês. É tu ter R$1.500 no bolso para ir no supermercado ou tu ter R$3.000 e a diferença que isso faz na vida. Então, essa é a essência na prática. Né? E uma outra discussão que eu acho que também é importante, porque é na prática também, é que muitas vezes o consumidor, ele quando liga para um call center, por exemplo, que é um call center do banco, né? Do banco XYZ, ele está falando com o banco. Eu não sei se eu tô ligando lá para o banco e estou dizendo, eu estou com um problema na minha conta, foi debitado tal valor, não tá incorreto, ou sei lá, qualquer questão vinculada ao meu banco, né? Eu estou falando com alguém que, em tese, está acessando a minha conta, está vendo qual é a minha situação, tem algumas questões da questão do sigilo, da privacidade, etc., que estão regulados pela legislação bancária,
mas que estão sendo executados por um trabalhador que não tem essa regulação e que não tem as mesmas qualidades de um trabalhador bancário, mesmo treinamento, etc. E vai fazer os mesmos acessos a esse trabalhador bancário, né? Isso, tu tem a questão legal, né, justamente regulação, marco regulatório, né, que isso repercute na qualidade do serviço, e os consumidores também, porque muitas vezes é natural a gente, isso não me atinge, eu não sou terceirizado, não quero saber de quem é, não é, eu quero o serviço. Só que isso reflete justamente diretamente na qualidade do serviço. Mas o serviço, me permite, Vicente, o serviço terceirizado, ele afeta diretamente toda a sociedade. Vamos pegar um exemplo agora que aconteceu em Porto Alegre, há uma semana atrás, a CE Equatorial. Que foi terceirizada por R$100 mil. Nós poderíamos comprar a CE Equatorial hoje. Foi privatizada. Privatizada. Né? O que aconteceu? Tem gente ainda sem luz até hoje. Sim, eles terceirizaram e quarteirizaram e, às vezes, quinteirizaram o atendimento ao público. E por quê, Vicente? A manutenção. Porque antes tinham profissionais lá, aí tu fala não só da questão da redução da remuneração, mas também da qualidade técnica. Claro. E nada contra o trabalhador. Porque o trabalhador, ele entra muitas vezes sem o preparo que a empresa não dispõe para ele. Claro. O que tínhamos antes profissionais de carreira que conheciam muitas vezes os problemas de toda a cidade, aonde tinha o problema, eles já chegavam e detectavam. A CE Equatorial comprou a empresa, fizeram um PDV, demitiram todos esses profissionais que tinham um know-how de cidade do problema técnico e contrataram profissionais ganhando uma remuneração muito inferior e sem a qualificação técnica necessária. E menos trabalhadores em número do que os que saíram. Exatamente. Então o que aconteceu? Hoje, ainda em Porto Alegre e no estado do Rio Grande do Sul, tem muitas vezes lá o pessoal sem luz. A gente está gravando aqui praticamente 10 dias depois de ter ocorrido o evento do temporal de janeiro. Então, assim, a questão da terceirização, ela vem desde os anos 60. Inicialmente lá nas empresas públicas, e com o passar das décadas, ficou muito forte dentro das empresas privadas. Algo que preocupa, não só pela questão da qualidade técnica, porque isso está estatístico. De cada 10 trabalhadores hoje que são encontrados como análogos à escravidão, 9 são terceirizados. Sim. Entendeu? Sim. Então tem a questão de retirada de benefícios e direitos, muitas vezes conquistados historicamente, mas também a questão da qualificação técnica necessária. Há uma disputa ideológica nisso, né? Há uma disputa ideológica desde os anos 70, que setores que defendem a terceirização de uma forma ampla, ou a terceirização da atividade fim, inclusive, sempre defenderam isso, dizendo que isso daria uma maior qualidade da prestação da atividade fim. E também de que tornaria essa atividade mais competitiva do ponto de vista de mercado, e com um resultado melhor para quem está consumindo aquele produto que está sendo elaborado. Do outro lado, sempre se sustentou quem defendia contra essa terceirização ilimitada e a terceirização da atividade fim de uma forma ilimitada, de que, na verdade, no fim de tudo, o que quem defende a terceirização ilimitada defende uma precarização de direitos e uma diminuição de custos direto, para aumentar uma margem de lucro. Então, ela não defende uma maior qualidade. E aí o exemplo que tu colocaste agora, Casimiro, da questão desse episódio da CE, ela deixa transparente isso, entende? Que não que a privatização e a terceirização de muitas atividades dentro da Equatorial, e a gente vê isso assim pelos carros da Equatorial que estão circulando por aí, a gente vê o adesivo do lado de que CE Equatorial e tem outro nome de empresa do lado, né? Que é uma empresa terceirizada da CE Equatorial e às vezes quarteirizada pela CE Equatorial. Então a gente vê que estes trabalhadores, eles na verdade, eles diminuem custos, porque o custo continua praticamente igual,
Só que eles têm uma diminuição da sua qualidade, porque se ele diminui custos, tu vai acabar contratando trabalhadores com menos experiência, trabalhadores muitas vezes expostos a condições de acidente, de doença do trabalho bastante graves também, né? O turnover também, né? O turnover. E acho que essa questão do turnover, a gente já pode entrar na questão específica da SX Negócios, que é uma empresa vinculada ao Grupo Santander, é uma empresa que tem 3.000 trabalhadores, eu estou falando de 3.000 trabalhadores, em Novo Hamburgo, ou seja, só essa empresa tem mais bancários do que toda a base dos bancários de Novo Hamburgo, sem dúvida alguma, tá? E essa empresa é uma empresa de prestação de serviço bancário. Para quem? Para um banco, para o Banco Santander. Essa empresa ela vende produtos do Banco Santander. A mesma atividade que era feita pelos bancários, que era feita pelo Casemiro quando estava dentro da agência, hoje é executada pelos trabalhadores da SX Negócios. E é evidente que são trabalhadores que têm uma rotatividade muito alta, né? E que também não têm um grau de treinamento, de acúmulo de experiências como um trabalhador bancário comum. Casemiro, quantos anos tu tem de bancário dentro da instituição? 14 anos dentro do Santander, mas 28 de bancário. Mas só dentro do Santander tu tem 14 anos. Então é evidente que tu também conhece a cultura, conhece como faz negócios o Santander e como deve fazer o bancário que trabalha. A SX é o principal exemplo que a gente tem hoje dentro do Rio Grande do Sul desse processo de terceirização da atividade bancária, Casimiro? No sistema financeiro, podemos dizer que sim. Pode buscar aí, e vou fazer uma correção aqui, Vicente. Se olharmos no site da SX Negócios, hoje passa de 8.500 trabalhadores. Em todo o Brasil. Em todo o Brasil, trabalhadores. Aqui a planta deve estar com 6.000, porque é a maior planta da SX aqui. Então 3.000 mais 3.000. 3.000 mais 3.000. O que acontece? Como é tão grande, a dimensão é tão grande que eles não têm local físico para todos. Então, tem um pessoal em home office, normalmente é 50%, tá? O que acontece? Como foi dito, né, anterior à reforma trabalhista, permitia apenas atividade meio. Que não era essencial. Que não era essencial. Periférico. Com a reforma trabalhista, atividade fim passou e hoje a terceirização, infelizmente, ela é legalizada, né? O Santander, pós 2017, quando foi aprovado, ele veio criando empresas dentro do seu conglomerado para passar trabalhadores para dentro desta operação. E também... Então o cara um dia ele dormia bancário e no dia seguinte ele acordava comerciário, é isso? Como nós estamos... Fazendo a mesma coisa. Exatamente. Como nós estamos vendo hoje trabalhadores aqui na nossa base territorial da SX Tools. Trabalhadores historicamente bancários que o Santander criou um CNPJ, a SX Tools, toda a parte de manufatura de serviços passou para esse CNPJ. Mas retomando a SX Negócios, sim, hoje tranquilamente essa é uma, aqui no Rio Grande do Sul, uma das maiores operações de terceirização dentro do sistema financeiro. E é isso, Vicente, que você comentou. A qualificação hoje necessária, os pré-requisitos para te entrar são, no mínimo, qualificações para te entrar numa agência, num banco hoje. CPA 10, CPA 20 no mínimo. Tá? E são cobrados tanto quanto bancários. São especialistas de vendas de algum produto, de negócios. Tá? Então é isso. Hoje o telefone não toca mais na agência, ele toca na SX. Entendeu? A SX lá... Eu que tenho a minha conta no Santander, quando eu ligar para perguntar alguma coisa na minha situação, vai cair lá na SX. A SX, e tem uns setores lá que ficam contatando os clientes. O Denis, por exemplo, tem conta no Santander, oferecendo seguro, oferecendo título de capitalização, aquele call center de negócios, que é o que o gerente faz na agência. Então o Santander fez esse setor, que é a SX Negócios, para vender negócio, para vender produtos bancários tanto quanto. Por que a gente sabe disso, tá? Porque tem bancários hoje, na nossa categoria, que vieram da SX. E aí nos relatam como que era.
E tem colegas que eram bancários e foram para SX, não na condição mais de bancário. Entendeu? Sim. Denis, e o que em quantos minutos do segundo tempo lá que teve uma mudança do STF que muda uma posição histórica que tinha o judiciário no sentido de só reconhecer a questão da atividade meio como passível de terceirização? E qual foi o fundamento do ministro, acho que foi o Barroso, né, que foi o ministro relator da decisão? Fux. O Se não me engano, Fux. É. Deixa eu ver aqui. E qual foi o fundamento que ele utilizou para a mudança dessa decisão aí, dessa posição, que daí passa a admitir a atividade fim como passível também de terceirização? Isso é interessante, né, da gente ver o efeito da terceirização também, de novo, chamar atenção para a gente que é consumidor e para o trabalhador também. Porque, só dando um gancho assim no assunto, além de tu ter a precarização do trabalho, com toda certeza as estruturas do ramo financeiro, Santander, já está pensando na tecnologia da inteligência artificial para substituir esses 6 mil, então, funcionários, achava que era 3. Então a gente vai ter uma degradação da mão de obra bancária, se nada for feito e se isso não for discutido, em que essas 6 mil pessoas vão ser substituídas por um grande computador, que vai responder e interagir tudo. Então é de suma importância a gente pensar e refletir sobre isso, e aí entra justamente o papel do STF. Quando a gente vê em matéria trabalhista ao longo dos anos, e certamente nos últimos 10 anos, o juiz do trabalho Grijalbo fez uma análise, um estudo bem bacana, Justiça Política do Capital, que nesse livro ele examina decisões do STF e mostra ali no universo de pesquisa dele que 90%, 99% das decisões, só teve uma que não foi julgada à época da pesquisa, era contra os trabalhadores. Então, já de longa data, o STF tem uma posição contrária ao direito do trabalho protetivo, esse direito que a gente conhece. Por quê? Entende que é um entrave para o desenvolvimento, que existe a modernidade, as grandes questões mundiais, que o direito do trabalho seria um entrave para o crescimento econômico, toda uma discussão que a gente vê ao longo dos anos e que reflete nas decisões. E o que aconteceu? Como o Vicente bem falou, até antes da reforma trabalhista, antes de 2017, era tranquilo no judiciário trabalhista, então, no mínimo, há 30 anos, se enfrentava a questão da terceirização e dizia, olha, tu não pode terceirizar a atividade fim, a atividade essencial do negócio não pode. O STF, dentro dessa linha política, dessa influência neoliberal, veio e disse, olha, pera lá, a terceirização pode se dar, a gente tem que modernizar o direito do trabalho. Veio todo um uso da linguagem aí que é importante, como falou, né, quando disse a questão da CE, vamos privatizar para melhorar, vamos não sei o quê. São argumentos sedutores que faz convencer de que é para melhor. A gente sempre vai querer melhorar, mas não. Então o STF veio nessa linha dizendo, olha, a terceirização tem que se dar, vai poder se dar em atividade essencial, porque a modernidade exige, porque os comércios, as empresas, enfim. E aí ela pega um processo que uma celulose entrou antes da reforma trabalhista, e o processo pautado para julgamento na STF, e toma como leading case, ou seja, o processo que vai decidir toda decisão que for tomada no esteio do judiciário vai ter como referência esse processo. E aí o STF decide, o tema 725, terceirização de serviços para a consecução da atividade fim da empresa. Ele firma a tese que é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. E mais, no voto, ele diz salvo se houver fraude trabalhista, que é outro conceito importante da gente discutir. Muito importante. Mas o que o STF fez? Ele justamente deu uma virada de página e disse, olha, agora terceiriza irrestrito, faz o que tu quiser que está permitido. O que isso impacta, né? Mas assim, a base, digamos, de argumentação que o STF usa é de que a terceirização ela significaria um ganho de produtividade. Exato. E não uma precarização de direitos, ao contrário.
ela significaria um ganho de Produtividade, de rentabilidade. e rentabilidade, inclusive de ganho de direitos, Isso. né? De que ela não era um instrumento de precarização. Este é o fundamento liberal, digamos, ou neoliberal, que é usado pela argumentação jurídica. Né? E que talvez isso se aplique em uma sociedade que tenha respeito pelo cidadão, né, pelo trabalhador. Talvez na Suécia, né? Talvez na Suécia tu permita aplicar uma terceirização e que tu vai ter uma sociedade preparada para respeitar o próximo. E aí tu vai ver que se tu pagar 1.500 e que tu não tem desigualdade salarial, né, e aí entra outra discussão também jurídica e política, mas tu vai ver, olha, se eu pagar 1.500 para um funcionário e 3.000 para outro, isso vai ter um impacto direto na economia, né? E como que o STF também faz vista grossa ou não quer enxergar e diz que vai melhorar, porque tem os grandes fundos, né, os grandes conglomerados industriais e ramo financeiro que aporta dinheiro só pensando na lucratividade. Sim. Eu acho que isso é um elemento essencial, porque quando ele faz a sustentação dentro de um argumento liberal e ultraliberal de que aquilo não significa uma precarização do direito dos trabalhadores, mas sim uma melhora na qualidade da prestação da atividade fim da empresa, ele, na verdade, está desconsiderando de que vai ter uma massa de trabalhadores que vai ter retirado seus direitos. Porque, evidentemente, que para ter um ganho do ponto de vista de... e é um ganho meramente financeiro para as empresas, porque não é um ganho de produtividade. Porque se a gente tem, vamos lá, trabalhadores que estão há 15 anos, há 20 anos trabalhando na iniciativa privada, nós estamos falando do Banco Santander, né? Pessoas experientes, que sabem fazer negócio, que sabem vender, que têm já um know-how para fazer isso. Essas empresas são substituídas por trabalhadores que não têm o mesmo nível de treinamento, que têm uma rotatividade enorme, né? E um parênteses, Vicente, por que as pessoas não vestem a camiseta? Porque ela vai ver, olha, os R$1.500 que eu estou ganhando não paga conta do supermercado, eu estou sempre buscando um novo emprego, uma nova realidade. Eu trabalho 12 horas aqui, mal consigo me sustentar, então é isso, também de encarar a terceirização como um malefício social que não reconhece uma dignidade para o trabalhador. Efeito prático. E que vai ter, evidente, também um efeito prático na própria produtividade, porque ele não vai manter a mesma produtividade, porque tu não vai aguentar. Não tem como ter um trabalhador que ganha 3.000 e um do lado que ganha 1.500 e achar que o que vai ganhar 1.500 vai ter a mesma produtividade. Exato. É evidente que não. E mais um parênteses da maldade humana, porque no olhar do trabalhador que está sendo precarizado, que não consegue, ele é substituído, o Santander está analisando e dizendo, viu, esse modelo de terceirização não está rentabilizando, é melhor eu substituir por máquinas. E aí, que resposta que o STF vai dar daqui a 20, 30 anos, quando a gente tiver inteligência artificial trabalhando e todos esses trabalhadores sumirem do mapa? Inclusive no lugar dos próprios ministros do STF. Dos próprios ministros. Mas a justificativa na época, eu lembro da Ponte para o Futuro, né? A justificativa na época da reforma trabalhista, que era uma geração de emprego. E hoje os dados mostram que não se justificava, não houve a geração de emprego. Vejam bem, 80% das empresas brasileiras hoje têm algum tipo de terceirização dentro do seu negócio. 80%. Isso não perde só o trabalhador, como o Denis disse, isso perde também o Estado, pela questão da arrecadação. Previdência social, entendeu? Mas eu acho que esse é um ponto, assim, Casemiro, assim, porque eu já não discuto mais a terceirização. O que a gente discute é a fraude como terceirização. E o que a gente discute também é a terceirização dessa atividade fim, né? Eu não tenho dúvida de que isso é um processo muito debatido e tal, mas ele é contraditório com os próprios princípios do neoliberalismo. Eu te interrompi porque eu quero perguntar um negócio para o Denis, que é o negócio da fraude. E é um conceito jurídico que ele é bem importante para as pessoas entenderem, tá? E que é um conceito jurídico que está dentro dessa discussão da terceirização, tá, Casemiro? Que é assim, a CLT sempre disse que a prestação de trabalho subordinado, contínuo, com regularidade, mediante uma remuneração, etc., ela forma esse vínculo de emprego, tá? E a CLT também diz, se eu não me engano, no artigo 9º da CLT,
que é nulo todo e qualquer dispositivo que buscar fraudar a relação de emprego, fraudar as relações de trabalho que estão vinculadas e que estão reguladas pela CLT. Então, nosso ponto de vista, toda a contratação para precarizar ou para esconder efetivamente um vínculo de emprego, ela é fraudulenta. E, portanto, ela deveria ser nula. Como é que o STF driblou? E o próprio STF fala nisso na própria decisão que tu acabou de ler, né, Denis? Isso. Quando ele diz assim, salvo fraude trabalhista. No conteúdo do voto, deixa claro que salvo se provar fraude trabalhista, tu não pode terceirizar. Tá. E o STF está permitindo que se faça essa prova? Grande. Aí a grande questão. Quando chega em reclamação constitucional, que a gente tem visto no STF, ele patrola, ele simplesmente vê o contrato e a terceirização invalida. Não chega, em raros casos, né, quando tem um advogado atuando em Brasília, que aprofunda e vê, opa, aqui está discutindo fraude, é terceirização, mas fraude. Então é muito mais aí no campo jurídico, sim, profissional quando está atuando, que quando entra a reclamação constitucional, automaticamente, de alguma forma, tem que mostrar para o ministro que se trata de fraude, de uma fraude. E aí, olha, por exemplo, né, um exemplo básico, assim, mas para entender, essa caneca, ela é preta ou branca? Né, tu olha para a caneca e vê, isso aqui deram uma roupagem branca, mas a essência dela é preta. E a terceirização, a tentativa de fraude é isso, é tu dar uma roupagem para aquela relação jurídica, para aquele objeto, para dizer, não, ela não é preta, é branca. Mas espera lá, vamos examinar direitinho, vamos ver a essência disso. Vamos dar uma raspadinha aqui. Vamos dar uma raspadinha para ver que, na verdade, a tinta aqui não é uma tinta, é só uma máscara, é uma fraude justamente para esconder a essência da caneca que é preta, né? E aí mostrar isso para os ministros, que é o grande passo. E ministros que já têm um preconceito, um preconceito em relação ao direito do trabalho e reconhecer essa fraude. Mas falando em fraude, vocês viram agora recentemente alguns trabalhadores da SX, fraude trabalhista, já está tendo alguma reparação jurídica em cima de alguns contratos de trabalho. Sim. Inclusive da SX Negócios agora, alguns trabalhadores que entraram judicialmente ganharam na primeira decisão, né, a reparação para torná-los bancários, porque foi comprovado que o trabalho que eles faziam era de bancário de uma agência. Aí tu vê uma fraude trabalhista. E aí a gente vê outros casos também em outros estados. A própria SX Tools, que é outra empresa do Santander também, a Prospera, alguns êxitos por parte do trabalhador que lá na frente, lá atrás ajuizou, pedindo essa reparação, ganhou. Entendeu? Então a gente vê algumas incoerências e alguns reparos pelo judiciário em cima dessa questão da fraude trabalhista. A gente estava falando também da precarização dos direitos desses trabalhadores também. Há poucos dias atrás, acho que 2 semanas atrás, saiu uma notícia também que dava conta de uma detetização que tinha sido feita lá na SX e que tinha intoxicado dezenas de trabalhadores, né, Casimiro? Exatamente. Foi feita uma detetização e aí venenos fortes, né, para ratos, porque que tinha um enxame de rato lá, enfim, e alguns trabalhadores foram contaminados. Enxame não, né? Enxame é abelha, né? É um monte de rato. Um monte de rato, tá. Mas que tinha, e alguns trabalhadores foram contaminados. E o banco ainda tentou sustentar de que não precisa, abre mais a janela aqui que não vai, mas acabou tendo que suspender a atividade. Eu falo banco porque a SX para mim é Banco Santander. É isso. Então para mim não faz diferença nenhuma também. Nessa linha de terceirização, acho que cabe também a gente fazer um parênteses sobre a questão dos open bankers, né? Os personal bankers. Explica aí o que é isso aí. O personal bankers, vamos pegar lá a Frank hoje, que é uma grande plataforma de serviço tecnológico, como eles dizem. Tá? Se tu olhar o KNAI deles, é ter serviços tecnológicos. Mas eles nada mais vendem do que produtos e tem convênios com todos os bancos. O Casemiro hoje, se ele sair do Santander, ele pode ser sócio com uma MEI da Frank. Uhum. E ele vai atender clientes conveniados
através com linhas de crédito do Santander. E ele pode, de repente, fazer uma carteira de clientes e administrar. Exatamente. Ele vai ter uma carteira de clientes dele, Casemiro, é isso? Exato. E aí vai vender produtos de vários bancos. Exatamente. Mas o que eu queria levantar... Exatamente, essa é a linha, tá? Se tu olhar no site da Frank, eles têm como um gerente de negócios... Os personal bankers. Sim, um gerente de negócio autônomo. Assim. Exato. Aspas. Ele é um CNPJ, certo? Mas assim, o que eu quero levantar é, e quando esse profissional adoece? Ele tem plano de saúde? Ele deve pagar muito caro por isso, entendeu? A questão dos vales, a questão dos benefícios. E aí eu acho que é importante... Ele tem gratificação semestral? Ele ganha variável em cima de produção. Sim, ele não tem gratificação semestral. Eu quero puxar um gancho para o quanto a valorização da nossa convenção coletiva, enquanto categoria que somos, entendeu? E que hoje conta com mais de 90 cláusulas. Então, assim, no cláusulas, a nossa convenção coletiva completou 32 anos. Agora em 2023, 32 agora em 2024, tá? Não é pouca coisa, entendeu? O que muitas vezes a gente conversa com colegas que entraram recentemente, que já tem isso ganho. Há 30 anos. Há 30 anos. E acha que saiu do nada. E muitos, às vezes, nem eram nascidos. Então, o que a gente faz essa reflexão da importância da valorização da entidade que o representa. Isso é muito importante, entendeu? Porque lá atrás, o Vicente participou, o Denis parte também, da construção dessa convenção coletiva, de ver quem lá atrás se dispôs, como o Casemiro hoje, tá? E lá atrás muitos foram presos e perderam seus empregos também, porque as empresas caçam quem muitas vezes quer representar contrário a eles. Eu acompanhei o nascimento da Convenção Coletiva Nacional dos Bancários, eu acompanhei já como advogado. O Denis estava no jardim da infância ainda, né, Denis? Doutor Vicente, se me permite o etarismo aqui, mas o senhor lançou a pedra fundamental em 42. Eu quase estava junto com a assinatura da CLT, né? Não chega tanto também, né, Denis? Não precisa esculachar também, né? Mas é isso, entendeu? Então, assim, eu acho que essa valorização da nossa convenção coletiva, da nossa unidade enquanto categoria bancária e classe trabalhadora que nós somos, a gente tem que valorizar isso, porque assim... Nós geramos a riqueza, e eu digo nós, enquanto não só bancários, enquanto classe trabalhadora, que somos 99% da população brasileira. Entendeu? Esse é um entendimento que a gente tem que ter. Nós não somos 1% da família que manda no mundo. Nós somos 99% classe operária, que gera, que carrega o piano. Nós geramos a riqueza para o Brasil, que hoje está em 9ª maior economia no mundo. E num governo anterior chegou em 13ª, 14ª, e a gente está conseguindo recuperar o posto de melhor economia do mundo. Então, assim, nada mais justo, sim, que nós continuamos brigando pela distribuição melhor dos lucros para os colegas, por valorização dos salários, por valorização dos tickets, por igualdade dentro das agências bancárias, por inclusão. Eu acho que tudo isso tem que... Contra o assédio. Contra o assédio moral, em todos os tipos de assédio, enfim. Eu acho que isso a gente tem o papel de continuar representando os colegas da melhor forma. Porque o sistema, ele vai continuar oprimindo, ele vai continuar assediando e ele vai continuar terceirizando se a gente não se movimentar. E a gente está se movimentando para isso. E eu acho que é importante, Casemiro, a gente já está encerrando aqui, mas, desculpa, eu acho que é importante que, enfim, reforçar aos colegas, tá? Aos colegas terceirizados, que para nós eles são bancários. Então, que eles possam nos procurar. A gente vai, nos próximos... A gente está já fazendo alguns estudos, chamando o DIESE para fazer algumas pesquisas relacionadas a esse contingente de trabalhadores e vai procurar esses trabalhadores, quer que esses trabalhadores nos procurem ao Casemiro, podem procurar também a assessoria jurídica aqui do sindicato, a assessoria jurídica lá do seu sindicato, lá em Novo Hamburgo, etc., para que possam fazer esse debate, para que a gente possa até entender melhor todas as angústias, ansiedades, e possa formular que, ok, eles são terceirizados, beleza, mas eles não podem ter os seus direitos precarizados. Exato. E o próprio STF disse que a terceirização ela não pode ser instrumento de precarização de direitos. Então, se eles vão ter, se eles são terceirizados, se eles fazem tarefas que eram feitas ou que são feitas também pelos bancários, e essas tarefas são feitas só para um banco, de que esses trabalhadores tenham todos os direitos de bancários reconhecidos dentro dessa disputa, que é uma disputa que eu acho que
a gente reafirma o compromisso de estar do lado deles, né, Casemiro? Sim, isso. A correlação de forças ela é muito desigual, né? Porque os bancos, eles mandam num sistema poderoso, que é na economia. E o nosso papel enquanto representante, enquanto movimentos de representação dos trabalhadores, é continuar lutando e brigando com um sistema poderoso, que é o sistema financeiro. Brigando para os colegas por melhor remuneração, pela questão do direito ao descanso. O que tem no projeto? Isso é importante falar, que muitas vezes os colegas nos questionam, não tem que vincular a política com o sindicato. O sistema financeiro ele faz muito bem o lobby nos parlamentos, no Senado, a nível lá em cima. O que tem um projeto tramitando no Congresso para abrir agência sábado e domingo? Não morreu isso ainda, tá lá. E daqui a pouco, se a gente não continuar brigando para derrubar, vai acontecer como o projeto da terceirização, que tinha a PL 4330 de 90 lá da época era FHC, que depois virou a terceirização que é hoje. Então, assim, terceirização, precarização das relações de trabalho, nós temos que lutar contra, sempre lutar contra. E entender que isso sempre também nos atinge a todos os consumidores, atinge os bancários, atinge as bancárias, a sociedade, e atinge a toda a sociedade. De uma forma geral. Gente, Denis, fala, Vicente. As suas considerações finais, como diria. Quem sou eu para, depois dessa brilhante explanação de dois gigantes da comunicação, querer fazer algum aditamento, algum O dele está complemento? fazendo um pouquinho de ironia, eu acho, né, Casemiro? Jamais faria qualquer tipo de ironia, doutores. Gente, esse é o podcast Eu Tenho Direito. Essa é uma produção do Sind Bancários. Eu quero agradecer muito a presença do Denis, que é sempre uma figura, um grande advogado, um grande profissional, respeitado em todo o meio jurídico aí dos trabalhadores. Foi meu sucessor, tu sabia, Casemiro? Eu era presidente da Associação Gaúcha de Advogados Trabalhistas. Quem foi meu sucessor? Denis. Está bem representado, Muito então. bem representado, né? O doutor Vicente disse, não, pode ir, é uma barbada, só vai. Então, eu quero agradecer muito, Denis, obrigado de novo. Quero agradecer muito o Casemiro, secretário-geral aqui do sindicato, pela presença dele. Sei que é um cara que está vinculado também à luta da Comissão dos Empregados lá do Banco Santander. Quero fazer também um agradecimento muito especial aqui na produção, junto comigo, a Laís Escher. Na técnica, o meu amigo Diego Dornelles. Os dois com mascarinha aqui, que estão usando mascarinha hoje porque teve alguém que teve Covid aqui pelo sindicato e eles tiveram contato, então eles vieram para o estúdio de máscara. Quero agradecer muito os dois, que são profissionais que têm ajudado muito a gente no podcast Eu Tenho Direito. Quero agradecer também a coordenação de comunicação, que é da Nina Dolphs, e a direção de comunicação, que é do super querido, amado diretor do Sindicato dos Bancários, Gilney Nunes. É isso aí. Então, pessoal, esse é o podcast Eu Tenho Direito. Um salve para todos vocês. E não esqueçam de se inscrever no nosso canal, dar o like, compartilhar com o teu colega bancário, com o teu colega terceirizado também. E a gente se vê. Valeu!